Mega Esportes. E agora, a hora é de pisar fundo no Mega Esportes. Todas as segundas pós-GP, ou sempre que sentirmos a necessidade de pisar fundo, você vai acompanhar todas as informações do mundo da velocidade aqui no Mega Esportes. Pisa Fundo, com a participação de Matheus Milânio. Essa foi a chamada e a entrada aí da primeira edição do Pisa Fundo. Pisa Fundo, o que vai ser o Pisa Fundo, pessoal? É o nosso programa que vai ser sempre dentro aqui do Mega Esportes, né? Nosso podcast, nosso quadro ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo dentro do Mega Esportes, para a gente conversar sobre as coisas do mundo da velocidade e principalmente da Fórmula 1, mas também podendo falar sobre outras categorias e outros assuntos, por que não? E quando é que você vai escutar o Pisa Fundo? O Pisa Fundo é o seguinte, pessoal, todas as segunda-feira pós-GP, todas as segundas pós-GP, ou, como diz na própria vinheta, quando der aquela vontade da gente falar sobre velocidade, quando a gente quiser conversar sobre velocidade. E o nosso colaborador convidado é o ouvinte e aficionado por Fórmula 1, Matheus Milânio, a qual eu dou pela primeira vez boa noite aqui nos microfones da Rede Cidade 1550. Matheus, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cidade, do Mega Esportes. É um prazer estar participando do Pisa Fundo com vocês. Vamos fazer uma primeira rodada aí, já que é a primeira vez que tu está participando com a gente. E vamos te apresentar para o pessoal então. Vamos lá, tu é o Matheus Milânio, né? Eu espero ter acertado o teu nome ali na nossa tela ali, né? Não sei se tu viu. Que eu fiz uma telinha especial pro Pisa Fundo. Ver, mas eu vou conferir aqui agora na tela. Passei agora pra tela, a telinha do... Coloquei no ar agora a telinha do Pisa Fundo especial ali, ó. Vê se eu acertei. É com TH? É isso? É com TH, isso mesmo. E o Milânio tem circunflexo no A? Não. Ah, não? Então temos um acento a mais. Semana que vem verdade, já vai estar pronto. Na verdade, há controvérsias sobre esse acento. Ah, é? Sem controvérsias na minha família sobre esse acento. Ah, bom, isso acontece. Às vezes um acha que tem, outro acha que não tem, né? Sim. Matheus, vamos lá. Qual é a tua história com a Fórmula 1 aí? Por que tu gosta tanto de Fórmula 1? Então vamos lá. Eu acho que pelo meu sotaque vocês perceberam que eu sou um estranho no ninho, né? Uhum. Eu sou aqui de Belo Horizonte. Minha história com a Fórmula 1 começa quando eu tinha por volta ali de 7, 8 anos de idade. Lembro que a primeira corrida que eu assisti foi numa noite de insônia, na verdade, quando criança. Eu acho que essa é uma vitória assim, que todo mundo vai lembrar, assim, foi bem marcante, que foi a vitória do Barrichello no GP do Japão de 2003, que deu o título para o Schumacher, né? E essa era uma noite de insônia, na verdade, de criança. Então foi ali que eu vi, e a partir daí, sim, completamente encantado pelo esporte, né? De acompanhar desde criança e de anotar todos os resultados num caderno durante muitos anos. Que legal. Eu também, eu não consigo lembrar a primeira corrida que eu assisti, eu não consigo lembrar qual era. Eu lembro apenas do resultado e da circunstância. Porque, claro, obviamente um domingo pela manhã, né? Que a maioria das corridas é nesse horário aqui no Brasil, né? E o que eu lembro? Eu lembro de reclamar para minha mãe que eu estava entediado e ela ligar a TV e dizer: olha aí, por que tu não olha essa corrida de carro aí? E aí eu, assim, aquilo foi amor à primeira vista, assim, eu já fiquei hipnotizado. E quem ganhou essa corrida, é só o que eu lembro, eu não consigo lembrar o ano nem que GP era. Quem ganhou a corrida? Nelson Piquet. E desde então eu sou fanzaço do Nelson Piquet. Para mim, o maior gênio que a categoria já teve. Não é
o maior vencedor nem de títulos nem de corridas, enfim, mas como gênio, para mim ele é imbatível. E, Luciano, Pode falar, incrível Matheus. como que a Fórmula 1 tem essa capacidade de causar um amor à primeira vista, né? É incrível, né, o que esse esporte faz. E mesmo agora, numa época que a gente não tem mais brasileiro correndo, a gente não tem brasileiro disputando vitória já há mais tempo ainda, e a audiência continua crescendo aqui no Brasil. É incrível isso, né? É verdade, porque ela consegue se estabelecer como esporte, né? Mesmo que muitas vezes a transmissão dela não seja bem uma transmissão esportiva, mas mais uma transmissão para curtir o brasileiro contra os outros, né? Mas Sim. mesmo assim, eu acho que até nós também, como povo e como torcedor, a gente está amadurecendo um pouco, né? Um pouco não, acho que até bastante sobre nesse aspecto. Para acompanhar a Fórmula 1 neste momento, principalmente, a gente tem que entender que torcida por brasileiros não vai acontecer por um bom tempo. Pois é, né? Isso sempre que eu entrevisto alguém aqui no programa em relação ao automobilismo, uma das perguntas sempre é essa, né? E tu vê, antes de a gente entrar na pauta que a gente preparou, que nós preparamos, né? Mas tínhamos, por exemplo, uma expectativa com 7 Câmara, que é aí de Belo Horizonte, né? E agora parece que Sim. a carreira dele já não está mais indo para o rumo da Fórmula 1, né? Já parece que já vai para outros rumos. Tudo indica que ele vai fazer algumas corridas pela Fórmula Indy esse ano. Acho que ainda não tem nada certo, mas tudo indica esse caminho. E não tenho certeza assim, de quando vamos ver outro brasileiro na Fórmula 1. Inclusive ele vai testar a Fórmula E também. Não, Vai testar a Fórmula E também. Fora os 7 câmaras que estavam mais próximos ali, são os parentes dos ex-campeões, né? Do Fittipaldi e do Piquet, né? O filho do Piquet, o Pedro Piquet, que está na 3, né? Na Fórmula 3, eu acho. Sim. E o neto do Fittipaldi, se não me engano, está na Fórmula 2, né? Sim, eu acho que ele subiu para a Fórmula 2 agora, não é isso? Ou ele já estava no passado? Eu acho que ele subiu agora. E esses aí talvez consigam entrar pelo nome também, né? O nome conta muito, querendo ou não. Mas vamos ver. É o jeito, né? Na verdade, principalmente agora que a gente vai acompanhando muitos filhos, netos de campeões, eu acho que é uma tendência cada vez maior a gente ver nomes já conhecidos retornando ao grid. Matheus, sem mais delongas então, vamos ao que interessa. Vamos lá. Primeira coisa. Semana passada, sexta-feira, né, foi o último dia da pré-temporada da Fórmula 1. Esse ano foram 6 dias de pré-temporada, os anos anteriores vinham sendo 8 dias, como o calendário aumentou para 21 corridas, eles baixaram 2 dias da pré-temporada, ficaram 6 dias. O que tu pode me dizer aí dessa pré-temporada aí? Mercedes de novo na cabeça? Tudo indica que sim, Luciano, mas eu acho que, falando de pré-temporada, a gente tem que relativizar bem alguns resultados, né? A Fórmula 1 até lançou nas suas páginas um dado com os tempos mais rápidos nas pré-temporadas de 2010 a 2019. E o que me chamou a atenção ali foi que apenas em um ano a equipe que fez o melhor tempo na pré-temporada foi campeã. Foi a Mercedes com o Rosberg em 2015. Então, assim, acho que o grande público acompanha o futebol, a pré-temporada é como se fosse o campeonato estadual, né? Uhum. Você ir muito bem não quer dizer necessariamente que vai ser uma grande temporada. Você ir muito mal tem que ligar o sinal de alerta. Mas Mercedes na frente, com certeza. A Mercedes foi meio segundo mais rápida com Bottas. Acho que é uma tendência mesmo a gente continuar com esse domínio da Mercedes esse ano. Ok, e quem mais pode vir por aí? Uma coisa que me parece assim, interessante é que pode haver uma inversão ali pelo segundo lugar, né? Parece que a Red Bull está melhor que a Ferrari. Eu também acredito nisso. Eu acho que a Red Bull vai chegar para ser a segunda força esse ano. E pelas declarações que a gente vai ouvindo, né, que a gente vai lendo, não me parece que vai ser uma briga de 3 forças esse ano. Eu acho que a Ferrari ela está
talvez vá ficar mais perto da segunda parte do grid, talvez mais perto de Renault, de Racing Point, que a gente vai comentar daqui a pouco, do que estar mais próximo da Red Bull e da Mercedes, pelo menos pelas declarações. Óbvio que tudo pode ser blefe, né? Se a gente falar de blefe, o Hamilton e o Toto Wolff são craques do blefe, né? Mas a impressão é essa, me parece que vai ser a princípio uma briga de Mercedes e Red Bull. Mas aí eu vou te colocar uma problematização. Tendo a Ferrari o poder que tem, e tanto em dinheiro como em know-how, óbvio, né? Será que ela começa atrás, mas será que ela se mantém atrás o tempo todo? Quer dizer, porque eles mesmos já disseram que podem ter já mudanças no carro já para o próprio GP da Austrália, né? Isso é uma coisa que uma equipe média daqui a pouco não conseguiria, né? Fomos mal na pré-temporada, já vamos levar coisas diferentes para a Austrália. Eles conseguem, né? Não, eu também acho que eles não vão ficar para trás na temporada toda. Acredito que a Ferrari até deva, em algumas pistas específicas, brigar por vitória. Mas eu acho que pode acontecer um efeito parecido com o do ano passado, que quando a Ferrari foi brigar por vitória, junto com a Mercedes, já era muito tarde para o campeonato, né? A Ferrari ganha a primeira corrida, se eu não me engano, é na Bélgica com o Leclerc, não é isso? Já é depois da metade do campeonato. O Leclerc ganhou duas e depois o Vettel ganhou uma. Eles ganharam as três que eles ganharam foi seguidas. Aquelas três, e aí pareceu que era uma baita reação, e aí não ganhou mais, né? Sim. Então, assim, eu acho que pode ficar um pouco tarde para o campeonato. Eu acho que quem pode botar um pouco mais de fogo nesse campeonato seria o Verstappen com a Red Bull. Esse aí pode vir forte mesmo. Esse aí pode vir forte mesmo. É o que eu acredito no momento seria isso, né? Porque com a Mercedes bem à frente, né, do resto, mas eu acho que tem uma pequena observação. Um pouco mais de fogo nesse campeonato seria o Verstappen. Ela tem o segundo melhor tempo da pré-temporada, né, meio segundo atrás, mas eu acho que esse tempo não foi feito com o pneu C5, que é o pneu mais rápido. Eu tenho quase certeza dessa informação, eu posso buscar aqui. Então isso também dá uma margem ali de crescimento para a Red Bull quando ela for andar com um pneu mais macio. Tá, e vem cá, o que a gente pode falar, aliás, da Mercedes Rosa? Explica pro pessoal aí, principalmente, obviamente, aqueles que não são assim tão conhecedores de Fórmula 1. A Mercedes, tradicionalmente, usa a cor prata, desde lá do tempo antigo. Mas esse ano parece que tem uma Mercedes Rosa. Explica aí pro pessoal como é que é isso. É como estão chamando, né, no paddock da Fórmula 1, a Racing Point. A Racing Point tem os seus carros rosas, e o que chamou muita atenção esse ano foi a semelhança entre a Racing Point de 2020 com a Mercedes de 2019. E na verdade, se a gente pesquisar uma imagem na internet mostrando a comparação entre os dois carros, chega a ser realmente incrível. Assim, eu não consigo acreditar que não tenham copiado, podemos dizer assim, eu não consigo achar outra palavra. A questão é que hoje em dia, isso na Fórmula 1 é mais incomum, né? No início dos anos 2000, por exemplo, a Sauber era quase uma equipe B da Ferrari, e em alguns anos ela usava a versão anterior do carro da Ferrari. Então, se eu não me engano, em 2003, a Sauber usou o carro da Ferrari de 2002, só trocou as cores. Mas hoje é meio incomum. E aí o que chama a atenção é justamente a Racing Point andando muito bem nos testes, sendo essa Mercedes cor-de-rosa. Aliás, é aquela história, não tinha como dar errado, né? A Mercedes vem dando certo desde 2014, então você se espelhar num projeto como o da Mercedes não tinha como dar errado. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Para quem está acostumado daqui a pouco a acompanhar outras categorias, o que acontece? A Fórmula 1, ela não é apenas uma disputa entre equipes, ela é uma disputa entre construtores, né? E o nome já diz, né? Cada um tem que fazer o seu carro. Então, os Fórmula 1 eles têm que ser diferentes entre eles,
Diferente, por exemplo, de outras categorias, como a Fórmula E ou a Fórmula Indy, que usa todo mundo no mesmo carro, e aí tem algumas coisas que variam de equipe para equipe. E aí é que tem toda a discussão, né, Matheus? Até que ponto é válido tu copiar assim, né, de tão cópia como é a Racing Point. Eu realmente fiquei surpreso por não ser mais algo que a gente vê hoje em dia, né? Se a gente voltar lá nas décadas mais antigas da Fórmula 1... Aí era permitido, né? Antes de ter qualquer situação de regulamento mais bem definida, as equipes compravam chassis uma das outras, né? Sim, antes podia, né? Antes podia. Depois é que foi proibido, né? Sim. Não, é interessante mesmo, né? E é idêntico, né? E fizeram uma montagem assim, colocando metade do carro a Mercedes do ano passado e de um dos lados da imagem, e do outro lado a Racing Point desse ano, e tá louco. É a mesma coisa. Dá pra imaginar assim, ó, que o cara pegou o chassi e pintou. Se você falar para alguém que não acompanha tão de perto a Fórmula 1, colocar os dois carros lado a lado, você vai imaginar que só deu aquela mão de tinta rosa por cima. Exatamente. Matheus, vamos adiante então. Eu estava aqui, agora eu achei aqui o teu link. Tá, vamos lá. Matheus, agora aquilo que a gente não gostaria muito de falar. Pode ser que haja alterações na temporada por causa do coronavírus, né? Sim. O que acontece, Luciano? A gente já está percebendo aí, até em outras categorias, algumas movimentações com relações a algumas corridas. A própria Fórmula 1 já foi impactada com o adiamento do GP da China. O GP da China ia acontecer no dia 19 de abril, se não me engano, né? E por ser o epicentro do coronavírus, ele já foi adiado. Existe ainda uma esperança de que essa corrida possa acontecer mais para frente na temporada. E a questão que veio à tona hoje, foi até veiculada pelo pessoal do Grande Prêmio, que é um site especializado em automobilismo, que o Vietnã já está limitando a entrada de italianos no país. O que isso pode causar? A Fórmula 1 tem duas equipes italianas atualmente, a Ferrari e a AlphaTauri. Mas a fornecedora de pneus que é a Pirelli. Perfeito, exatamente. E ainda temos a fornecedora de pneus que é a Pirelli. Então, o que isso pode causar em termos de logística ainda está muito desconhecido, a notícia é de hoje ainda. Mas, Luciano, eu acho que é uma questão de tempo para o Grande Prêmio do Vietnã ser ou adiado ou cancelado. Acho que é apenas uma questão de tempo. No popular, a gente pode dizer que subiu no telhado. Subiu no telhado e, assim, eu acho que já subiu no telhado se segurando pelas calhas já, porque eu acho que é muito difícil. Agora, é interessante pelo seguinte, já teve, por exemplo, partidas de futebol na Itália com portões fechados, e vai ter, se não me engano, amanhã uma partida da Libertadores com portão fechado também, não me lembro agora qual o país, por causa do coronavírus. Daqui a pouco isso não vai ficar restrito só à Ásia, isso pode acontecer um strike aí nas competições esportivas do mundo, meu. Lembrando que tem a Olimpíada esse ano e é no Japão, ali do lado. E o que se falou em termos de Olimpíadas é que a Olimpíada não tem como adiar, né? Se chegarem a uma decisão de que não é seguro o suficiente, a Olimpíada vai ser cancelada. Não, mas aí deixa eu te contar uma coisa então, que eu li os outros dias. Tu vai cair para trás, não sei qual é a tua posição sobre esse assunto, mas é o seguinte, parece que tem uma diretriz do COI, tá? Eu li isso em algum lugar, não lembro agora para dar a fonte, mas o COI parece que ele tem uma maneira de agir que é o seguinte, quando tem um problema que não dá para fazer na sede programada, ela automaticamente é feita na sede anterior porque já está tudo pronto. E a sede anterior é o Rio de Janeiro, meu amigo. Né? O Rio de Janeiro, meu amigo. Na verdade, aqui nem esteve tudo pronto, né? Quando tivemos as Olimpíadas aqui. E já tem muita coisa que já está jogada às traças, né? Ia ser bem complicado. Voltaria para o Rio. Voltaria para o Rio, né? Pois é. Aí é uma questão
do COI. Eu não sei qual que vai ser o procedimento que a Fórmula 1 vai adotar, se ela vai analisar caso a caso, ou se ela vai tomar algumas decisões meio gerais. A gente já pode falar, por exemplo, de uma outra categoria que foi afetada, que é a MotoGP. Né? A MotoGP cancelou o Grande Prêmio do Catar, que ia abrir a temporada, mas é engraçado que cancelou só da categoria principal. A Moto2 e a Moto3 vão correr normalmente no Catar. Ué, que estranho. Muito estranho, na verdade, né? Não foi cancelado todo o evento. E o GP da Tailândia já foi adiado também. Então, na MotoGP já tem 2 GPs, a temporada vai começar bem mais tarde do que o usual. E na Fórmula 1, se acontecer essa questão, já aconteceu o adiamento do Grande Prêmio da China, e se acontecer também do Grande Prêmio do Vietnã, a gente tem a Austrália no dia 15 de março, Bahrein no dia 22 de março, e a gente pularia direto para a Holanda no dia 3 de maio. Então a gente ficaria o mês de abril todo sem Fórmula 1. As equipes podem achar até bom no sentido de desenvolver novas peças. Mas os testes são... na Holanda, né? Mas os testes são proibidos, né? Só pode no túnel de vento só. Na pista não pode carro. Mas eu acho que principalmente o caso da Ferrari, talvez eles queiram o tempo mesmo para tentar descobrir alguma coisa. Ah, sim. Ah, não. Nisso aí tem... Ah, não. Esse pessoal aí vai precisar mesmo. Olha só, Matheus. Já vamos convidar os ouvintes também, né? Para participar aí. Eu até falei um pouco na live que eu faço antes de chamar o programa, né? Do nosso palpitão, né? Vamos fazer um palpitão. Só que assim, ó, antes ainda eu quero dizer pro pessoal aí, tá até nos mandando mensagem aqui pelo Face, né? Realmente a live deu uma travadinha, a gente já abriu um novo link, tá? Então tá logo ali acima do link anterior. E aí dá um abraço aí pessoal que está nos assistindo, a Karina Rezende, que fala sobre o futebol feminino. Agora no próximo bloco eu vou ler as mensagens, tá, pessoal? O Rodrigo Gomes pede um oi. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tá pedindo um oi ali pro pessoal que tá lá no Balneário Cassino. Oi também. Aí depois a Karina entrou aqui de novo para avisar que tinha travado a live. Já estamos com a live no ar outra vez, tá? E também o Emerson Cava, o DS Kipontes, o Enéas Almeida, Georgia Rezende, que diz que o programa está excelente. E agora entrou também o Diogo Fortini Viana. Manda um abraço para o Diego. Então tá mandado um abraço. Eu conheço o Diego, é um amigo meu, então um abraço para ele. Legal, né? Tá enviado o abraço aí. Então, Matheus, é o seguinte, ó. E os ouvintes aí, prestem bem atenção. Se vocês quiserem participar dessa brincadeira com a gente, como é que vai funcionar, tá? Sempre no programa, vocês podem mandar os palpites de quem vai ser o primeiro colocado, quem vai ganhar a corrida, quem vai chegar em segundo e quem vai chegar em terceiro. E aí os pontos como é que vão ser? Os pontos vão ser igual aos pontos do campeonato de pilotos. Então se tu acertar o primeiro colocado, faz 25 pontos. Acertar o segundo, 18, acertar o terceiro, 15. Nós vamos ir assim por todas as corridas que tiverem esse ano. Eu ia dizer 21, mas não sei quantas vão ser, por causa do coronavírus, né? Já tinha baixado para 20, agora pode ser que baixe. Aliás, 20, mas que pode ser 21, né, Matheus? Porque ela não foi cancelada, né? Ela está como a ser remarcada, né? A corrida da China, né? Então pode ser que ela entre lá para o final do campeonato. E aí nós vamos fazer então essa brincadeira, né? O Raul Espinosa, tá? Não sei se tu estava escutando agora a parte do futebol anterior ali. O Raul Espinosa quer participar e mandou o palpite dele. Ele está mandando aqui. Primeiro Hamilton, segundo Bottas e terceiro Max Verstappen. O que tu vai palpitar para essa GP da Austrália, Matheus? Ô, Luciano, o palpite que o Raul deu passou pela minha cabeça hoje durante o dia, não vou mentir, mas eu vou de Hamilton, Verstappen e Bottas. Acho que a Austrália tem muito safety car, muro perto. Acho que o Verstappen vai aprontar alguma coisa e vai aparecer no meio das Mercedes. Então eu vou fazer a jogada da zebra, então, que é para liderar sozinho se eu acertar. Verstappen vence a corrida, Hamilton em segundo e Pérez em terceiro, de Mercedes rosa. Aí você foi para quebrar a banca, literalmente, né? Vamos tentar, né?
Até porque na Austrália dá muito safety car, né? Então... Não, de fato, se você contar que o Magnussen pegou um pódio lá na primeira corrida dele, né? Então, assim, às vezes é imprevisível mesmo. E quando a Haas estreou, que se não me engano fez quinto e sexto, né? Sim. E eu achei, tá aí uma equipe que chegou para abalar as estruturas, mas ficou por ali. E agora são só protagonistas da série do Netflix da Fórmula 1, como praticamente os trapalhões. Eu ainda não vi a segunda temporada, então tu não me dá spoiler, meu. Não, eu só assisti 2 episódios. Antes da gente terminar essa primeira edição aqui do Pisa Fundo, escuta essa chamadinha aqui que a gente tem. Mega Esportes. Esquece, entrou a chamada errada. Eu acho que eu salvei com o nome errado. E aí entrou a chamada errada. Mas, Matheus, o que mais a gente pode falar nessa primeira edição do Pisa Fundo? Luciano, eu acho que a expectativa é para ver como que vai funcionar o DAS da Mercedes, que foi talvez o que chocou todo mundo nessa pré-temporada. Até você acha que tem tempo para a gente explicar rapidinho o que é o DAS? Sim, tem tempo sim. Pode explicar o que é o DAS. O DAS é uma abreviação para Dual Axis System. Traduzindo isso, é um sistema de eixo duplo. Luciano, qual carro que você tem? O meu carro é um Ford Fiesta. Então, o Luciano tem um Ford Fiesta. O seu Ford Fiesta tem ajuste de volante para cima e para baixo? Não, mas o meu pai tem, o carro do meu pai tem, que ele ajusta para cima e para baixo, que é um K, mais novo. Então, basicamente é o seguinte: nosso volante do automóvel que a gente dirige, a gente está acostumado a virar direita, esquerda, nos automóveis mais modernos para cima e para baixo, né, num ajuste de volante. E o que esse sistema da Mercedes faz? Ele mexe, né, o volante ganha um movimento para frente e para trás. Com qual objetivo? De mexer em toda a barra de direção, com o objetivo final de fazer um pequeno ajuste de suspensão, né? E isso realmente chocou até. Tem uma imagem muito interessante do pessoal da Renault assistindo a volta do Hamilton. E realmente o pessoal ficou muito surpreso, porque o Hamilton, quando ele entra na reta principal, ele aperta um botão, o volante vem para trás na direção dele e faz um pequeno ajuste na suspensão, e quando ele chega no final da reta, ele aperta outro botão e o volante vai para frente para fazer esse pequeno ajuste de suspensão. E eu estou curioso para ver como que isso vai funcionar em classificação e corrida, se eles vão usar com muita frequência durante a corrida, ou se é uma coisa mais para volta rápida. Eu estou muito curioso para ver como que vai funcionar. Porque nos testes eles usaram isso aí 2 dias e não usaram mais, né? Sim. Eles usaram só naqueles 2 dias e testaram mesmo, né? Sim, foi um teste. E a grande questão que ficou para mim também, Luciano, é que ficou aquele primeiro questionamento, é legal ou ilegal. A FIA falou que estava dentro da legalidade do regulamento, mas ela já baniu para o ano que vem. Baniu para o ano que vem. Eu achei muito estranho essa posição no fim das contas. Achei que, se é legal, podia ter deixado para desenvolverem ano que vem. Parece que no regulamento, lá na parte técnica, tem que qualquer descoberta que não esteja proibida pode ser usado naquele ano, mas fica o julgamento para o ano seguinte, né? Sim. É para não bloquear a criatividade, né? Uma coisa que eu escutei sobre isso, cara, é o seguinte: esse movimento aí que tu descreveu muito bem, ele faz com que as rodas fiquem mais para dentro ou mais para fora, falando no português bem simples, né? Sim. É isso. O que acontece, cara? E eu achei muito interessante esse comentário, tá? E eu vi isso, se eu não me engano, agora foi no Grande Prêmio também. Agora eu não me lembro qual deles ali que comentou isso aí. Como não tinha essa possibilidade, tu tem, obviamente, que acertar o teu carro antes e definir que ângulo as rodas vão ficar antes, né, da temporada acontecer, né?
Eu não sei se dá para ajustar alguma coisa durante as corridas, ou de uma corrida para outra. Mas o fato é que, geralmente, tu pode ver que os pneus da frente do Fórmula 1, eles são meio para dentro, né? A parte de cima, no caso, está mais para dentro do que a parte de baixo do pneu. E aí, como os pneus já são assim e todo mundo usa desse jeito, a Pirelli também faz o pneu de uma forma que a borracha seja diferente pro lado de dentro ou de fora do pneu. Apoia mais ou apoia menos. Aí o que foi colocado? Isso é interessantíssimo, eu achei. Na hora que tu mexe nessa regulagem, talvez tu não tenha o resultado esperado, porque o pneu não está pronto para isso. O pneu está pronto para ser desse jeito que ele é agora. E isso é interessante mesmo, porque eu acho que isso vai depender também muito da pista, vai depender muito de temperatura, vão ter uma série de fatores, né? Não é nada certo de que vá funcionar. Não é certo, por exemplo, de que essa vantagem que a Mercedes teve nos testes foi por causa disso. Mas eu estou curioso para ver, por ser um sistema diferente, digamos assim, e que causou alguma polêmica, uma surpresa aí nessa pré-temporada. Eu estou bem curioso para ver se eles vão usar com frequência ou se foi algo mais no sentido dos testes mesmo. Porque a primeira notícia que deu, o impacto para mim foi assim, puxa vida, uma nova suspensão ativa, porque quando a Williams vem com a suspensão ativa, ela virou imbatível, né? Aí só que Oi? Foi meu primeiro pensamento também. Quando eu vi, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a suspensão ativa da Williams, e isso foi tão diferente do que tem visto. Eu falei, pronto, a Mercedes ganhou o campeonato na pré-temporada. Mas eu acho que não vai ser bem assim, não. Vamos aguardar um pouco mais para ver como vai funcionar. Olha que legal. A Karina Rezende, então, já veio junto, tá? Resolveu entrar junto no palpitão com a gente, viu, Matheus? Ela colocou aqui no comentário, ó, o palpite dela pro GP da Austrália: Hamilton, Bottas e Leclerc em terceiro. Então já temos 4 disputantes aí. O Leclerc em terceiro seria surpreendente nessa primeira corrida, mas seria ótimo se acontecesse, se a Ferrari conseguisse brigar desde o início com Mercedes e Red Bull. Eu não sei, assim, pois eu tenho essa dúvida, assim, porque no último dia de testes a Ferrari andou bem, né? Será que não escondeu um pouco o jogo? Se eles estiverem escondendo o jogo, eles esconderam muito bem, mas aí a gente pode até chamar a atenção para um fato, é que a Ferrari andou bem, andou perto da Red Bull, e que a Renault andou na frente da Ferrari. A Renault foi a terceira equipe na pré-temporada, né? Então fica essa expectativa também para ver. Assim, a Renault teve um ano bem ruim ano passado, bem ruim mesmo. Então fica também a expectativa para ver como que vai se comportar a Renault nessas primeiras corridas da temporada. A Renault, eu fico com uma pena, o seguinte, ó. Tem um cara na Fórmula 1 atual que eu gosto muito do estilo dele de pilotar, que é o Ricciardo. E o Ricciardo estava ali na Red Bull, podendo ter vitórias e tal. Quando ele foi para a Renault, eu digo, por que tu fez isso, cara? Foi um movimento que tudo indica foi um passo atrás, né? Mas eu acho que ele talvez tenha mirado um pouco no que o Hamilton fez com a Mercedes, né? Quando ele sai de uma McLaren que brigava por vitórias ali em 2012, e ele assume um compromisso com a Mercedes ali, que estava voltando à Fórmula 1 e que ia iniciar um projeto. Agora, se a Renault vai ser capaz de oferecer esse carro para o Ricciardo brigar por vitórias, eu acho que ele vai ter que aguardar um tempinho aí ainda. Matheus, mais uma adesão ao nosso bolão. Márcio Reis está mandando Hamilton, Verstappen, Vettel. Assim, gostaria muito, assim como no palpite da Karina, que a Ferrari chegasse no pódio disputando com a Mercedes e a Red Bull. Acho que ficaria bem interessante já esse início de temporada. Mas eu estou feliz pelo pessoal estar abraçando aí a ideia do bolão, viu? Eu gosto muito, na verdade, de dar esses palpites, assim, porque óbvio que tem uma lógica na coisa, a gente vê quem está melhor, mas
no fim das contas, como dizia Juan Manuel Fangio, carreiras são carreiras. A gente nunca sabe o que pode acontecer numa primeira volta, na largada, e esse bolão ir todo por água abaixo, né? Ah, sim, com certeza. Mais um palpite, ó, Jorge Rezende, Hamilton, Verstappen e Leclerc. Hamilton, Verstappen e Leclerc. O pessoal tá botando fé na Ferrari, hein? Sim, mas eu acho que é por aquilo que eu te falei. A gente olha o poder que a Ferrari tem de reação e fica imaginando que eles não vão, assim, reagir, né? Talvez eu esteja um pouco pessimista demais por ser ferrarista e cobrando um pouco demais. Tu te considera um ferrarista? Sim, me considero ferrarista. Então talvez eu esteja com uma cobrança acima do tom, preocupado com que meu ano esportivo já tenha acabado, já que o meu time saiu de todas as competições possíveis e a Ferrari, se ela não começar bem a temporada, eu acho que meu ano esportivo como torcedor já vai ter chegado ao fim em fevereiro. Em março, né? Ô, Matheus, deixa eu te dizer então, eu ia fazer esse paralelo contigo. Agora a gente estava falando há pouco do futebol e tu até mandou uma mensagem, né? Puxa vida, estão falando do vexame do meu time aí que perdeu pro... Como é que é lá? O Afogados, né? Pro Afogados. Pô, então vamos traçar o paralelo, cara. A equipe que eu gosto na Fórmula 1 é a Williams, meu. Então... vou te falar, viu, Luciano? Sabe, é aquilo, né? Como equipe, né? Claro que muito mais do que o Williams, eu sou fã do Nelson Piquet, enfim. Mas como equipe, eu sempre gostei da Williams. Mas assim, querendo te animar um pouco, né? Não andou lá pra trás. Não, pelo menos o carro esse ano é de Fórmula 1. Isso já é importante. Ano passado era uma dureza, né? Ficar 1 segundo, 2 segundos atrás do penúltimo, né? Era carro de Fórmula 2, cara. Era carro de Fórmula 2. E mais do que isso, né? Quando teve aquelas 3 equipes nanicas lá, um tempo atrás, a Espanha, a Marúcia e... agora esqueci o nome, a Caterham, né? Eram 3 equipes que andavam bem atrás dos outros, só que eram 3, então entre elas andavam junto. A Williams ficou bem atrás e sozinha. Ela andava com ela mesma nas corridas. E com uma diferença até considerável do George Russell pro Kubica, né? Então, assim, eles corriam praticamente sozinhos mesmo, os pilotos até bem separados durante as corridas. Não tinha nem disputa para ver quem era penúltimo, entendeu? Não, até isso tu já sabia. Agora, pelo jeito, ela vai se misturar com a Haas. Os 4 vão andar junto ali, os 4 carros, hein, pelo jeito. Que situação da Haas, hein? A situação da Haas foi lá para baixo, né? Talvez, eu não sei, a gente não tem informações, mas talvez o seu Gini Haas lá tenha cansado também do brinquedo da Fórmula 1, né? Entre aspas, né? Igual a gente comentou mais cedo, né? Para quem ainda não assistiu a segunda temporada do Drive to Survive, eu assisti só 2 episódios, mas na primeira temporada, assim, já foram retratados assim como bem atrapalhados ali, né? Os 2 pilotos, que já têm a fama, né? Mas também o chefe de equipe lá, como que ele chama? Günther Steiner. Günther Steiner também foi retratado como uma figura, assim, bem complexa. Não, e tem uma... Bom, já que tu tocou nesse assunto, no primeiro episódio, que passa a primeira corrida do ano passado, GP da Austrália, né? Em que os 2 iam pontuar, e os 2 perderam uma roda porque os mecânicos não parafusaram certo a roda no pit stop. Os 2. E aí depois, mas isso a gente sabe que tem acidentes em corrida. O que a série nos traz interessante é o telefonema, né? Depois da prova, o Günther Steiner, chefe da equipe, falando ao telefone, possivelmente com o Gini Haas, dono da equipe, né? Se desculpando e tal. Aí tu vê a cobrança, né? E assim, Fórmula 1 é um esporte muito caro, né? Então, assim, um cara como o Gene Haas, que tem sucesso em outras categorias, não vai querer ficar colocando dinheiro para o carro ficar andando atrás, né? Para ficar em último, né? O Márcio Reis está perguntando aqui pela live, será que o 7 câmara chega lá? A gente até já tocou um pouco no assunto, né? Mas não sei se tu quiser fazer mais algum comentário. O Nadir Santana entrou também, um abração.
Não, em relação ao Sete Câmara, eu acho que a carreira dele já até virou para outro sentido, né? Ele ficou, se eu não me engano, duas ou três temporadas na Fórmula 2, eu não tenho certeza. E essa é a terceira. Seria a terceira agora? Ele faz a Fórmula 2 esse ano, né? Ele ainda vai fazer, né, a Fórmula 2. Faz, e a Fórmula 2, se você não for atualmente campeão dela, você está praticamente fora de cogitação para a Fórmula 1. Claro, porque o que acontece? A Fórmula 1, quando eu contei essa história aí que eu comecei a gostar de Fórmula 1, que a minha mãe me convidou para ver a corrida, cara, na época tinha, 28 carros no grid às vezes. 26, às vezes por motivo de segurança, eles cortavam 2 da corrida. Chegou a ter, 30 inscritos em corrida. Hoje em dia são só 20 lugares. São 10 equipes apenas, então não é mais... É bem difícil, são poucos assentos. E se tu pegar uma safra que troca pouco, que tem épocas que troca pouco de piloto, e tem épocas, né? E aí daqui a pouco dá uma casa assim de um ano, vários se aposentarem. Nesse ano tu vai ter mais chance, né? Vai um pouco de sorte também. Com certeza. Felipe Nasser fez um baita ano e depois pegou ali um ano que não teve troca quase nenhuma de piloto, ele ficou a pé. E tem vários fatores, né? Tem os pilotos que já chegam pelas academias de jovens pilotos de equipes, tem patrocínio, aí entra uma série de fatores que podem favorecer ou desfavorecer, né? Não, é isso aí mesmo. Bom, foi um prazer então essa primeira edição do Pisa Fundo. A princípio voltamos no dia 16, né? Isso mesmo, a não ser que aconteça alguma novidade muito forte assim, a gente volta dia 16. Ou então aquela vontade incontrolável de falar de velocidade que a gente pode ter. Pessoal, então só para esclarecer aí os ouvintes, quem chegou depois, o Pisa Fundo vai ser toda segunda-feira pós GP de Fórmula 1, mas pode acontecer também em outras datas, né? Desde que bata aquela vontade incontrolável de falar de automobilismo aqui no Mega Esportes. Um prazer, então, pela primeira vez ter feito Pisa Fundo contigo, Matheus. Boa noite. Boa noite, Luciano. O prazer foi todo meu. Agradecer ao Mega Esportes e aos ouvintes que acompanharam até agora, gente. E o Pisa Fundo volta na próxima segunda-feira após GP, ou quando der aquela vontade louca de pisar fundo. Acesse o blog do Mega Esportes, www.megaesportesredecidade.blogspot.com.